debater aí os crimes mais hediondos aí, o que mais chocaram a população brasileira, tipo o caso Nardoni, caso do goleiro Bruno e por aí vai. E ela tem algumas informações e orientações sobre o que aconteceu aí que muita gente não sabe sobre isso. Bastidores. Sério? Existem coisas que a gente não descobriu depois de tanta imprensa. Ok. Tipo o que, por exemplo? Tudo que você possa imaginar. Nem tudo que sai na imprensa, apesar que, por exemplo, um caso como o da Isabela, né, que foi assim, explorado ao máximo, muitas informações não chegam, né? Tipo o quê? Detalhes, por exemplo, o caso da Isabela, se fala muito sobre mancha de sangue, né? Do caso da Isabela, que foi realmente um dos elementos lá importantes para que eu conseguisse estabelecer ali a dinâmica daquele evento. Mas, por exemplo, eu encontro mancha de sangue no solado do calçado do Alexandre Nardoni. É uma prova fundamental que ele efetivamente estava lá ativamente e jogou a criança da janela? Se eu encontro mancha de sangue, por exemplo, no solado de calçado? Não necessariamente. Sim. É o que os americanos chamam de é prova circunstancial, porque o cara mora lá. Sim. Ele não nega que entrou. Ah, tá bom. Você percebe? Algo poderia ter acontecido antes, mas ele entrou depois, ele então... disse, exatamente, é a história deles, né? Certo. Agora, depois de um tempo, de um período, porque as roupas tal demoraram para chegar, eu recebi o calçado da Jatobá. E aí eu encontro o quê? Uma gota de sangue em cima, na parte superior do calçado. Já é algo bem diferente. Sim, Uma sim. coisa é eu falar assim, olha, eu realmente entrei, eu não vi a minha filha ferida, eu não vi sangrando. Quando eu entrei, olhei, ela já estava lá embaixo. E foi o cara lá de camiseta preta, tal, tipo assim. Agora, se eu tenho uma mancha de sangue na parte superior, não dá... Ela pisou? Pisou de ponta cabeça? Não tem né? como. É. Então, assim, isso significa o quê? Que o ponto hemorrágico estava muito próximo dela. Sim. E gotejando. Então, ela estava presente com a criança ferida. Por exemplo, a gente estava falando do caso Nardoni, certo? Sim. Certo. Porque aquilo também foi muito complicado, aquela história. Durou muito tempo Demais. e ficou uma hora falava, outra hora na Muitas rede e tal. opiniões. Se o Nardoni pegasse uma bituca de cigarro na rua, uma bituca de cigarro, ele pegava lá com uma luva cirúrgica, Sim, levasse lá. coloca no apartamento, chega a polícia e fala, ó, alguém fumou aqui. E ninguém fuma, né? Aqui. Então, assim, Alguém fumou aqui. Olha aqui, ó, tem um cigarro. Acabou, ó. Porque ali vai ter o DNA de alguém que ninguém sabe quem é e não é dos Nardoni. E daí? E aí? Mas não é só isso. Não tem cinza no chão? Né? Hã? Não. Bituca não tem cinza. Sei, mas o cara colocou ali aquele plantou negócio. um negócio. Então, mas Você aí acha que fica a naquela dúvida. emoção- Porque aí fica a dúvida. Mas aí você tá fazendo Porque- um crime perfeito. Mas Então, esse é o mas trabalho. então, esse mas é o eu quero saber trabalho. a gente não pode ter dúvida. Sim. Né? Sim. Como é que iria explicar isso? Olha, se eu considerar um local, como você está colocando, que só tem um único vestígio, tá correto o que você está falando. Fica difícil. Porque se o indivíduo que estava lá com aquela bituca fumando, por exemplo, ele não tem passagem nenhuma pela polícia, não tem material dele em nenhum banco de dados. Porque nos Estados Unidos também é assim. Você não pode pegar uma identificação civil e colocar lá. A polícia sempre trabalha... Assim, o indivíduo lá foi pego dirigindo ou atropelou alguém, não é como aqui. O cara já tem que fornecer o material dele genético. Porque a gente sabe que é um histórico. Entendeu? Sim. E o cara começa agredindo as pessoas na rua, dirige bêbado, atropela, faz um strike. Daqui a pouco ele tá matando, roubando e tal. Nem todos, mas a maioria. Então, por isso que você tem que ter esse banco de dados. Agora, vamos supor que num local realmente o cara seja assim, vai lá e pega uma bituca e fala, bom, eu estou premeditando o crime, eu quero matar fulano, quero comprometer, sei lá, eu quero sair fora e vou colocar. É que o local, ele não tem só um único vestígio, Emílio. Não dá para ter um único vestígio. Só tem essa bituca. Não dá. Não dá para ter. Então, a gente tem uma gama assim, enorme de vestígios para buscar. Até um local extremamente limpo, até a falta de vestígio é um vestígio importante para você considerar, tá? Então, hipoteticamente, num local tem aquela bituca, não tem mais nada, é essa pessoa, evidentemente, que matou? Não sei. Porque pode ser um entregador, pode ser algo que eu trouxe comigo e não percebi. Entendeu? Então, mas o fato de fica a você... dúvida. Mas eles negaram até ter o benefício da lei, porque quando você vai ter o benefício da lei, vai lá um psicólogo, aí você tem que confessar o crime, né?
No final, eles acabam confessando para ter o benefício da lei para sair. Diminuir a pena. Sim, diminuir pena. Aí o cara confessou, mas eles negaram até o final. Sim. Até Mas o você final eles acredita? negaram. O cadáver é um vestígio super importante no local. Mas a Isabela, por exemplo, ela tinha sido já removida. Ela já chegou no hospital morta. Não quer dizer que você não consiga levantar e estabelecer uma dinâmica, como foi nesse caso aí. Exato, que você conseguiu. Por quê? Preservação de local. E o da Isabela começou no carro, né? Se eu não me Sim, engano. mas o que aconteceu? Quando eu vi a gota, uma gota de sangue, a morfologia me diz se é de fora para dentro, de cima para baixo, a que velocidade, né? Ângulo de incidência tal. O que nós observamos? O que eu observei? Que começou, ela já entrou ferida. Então a gota de sangue indicava que foi de fora para dentro. Ok, de fora onde? Porque é um prédio. Sim. Eu não sabia de onde. Então aí você tem que examinar os elevadores, todos os halls do edifício. Eu examinei tudo aquilo, examinei 2 garagens e chegamos nos veículos. Porque você não sabe da história. A história é, eu não vi minha filha ferida. Eu deixei ela dormindo, fui buscar os outros filhos. Quando eu voltei, ela não estava mais lá, ela estava lá embaixo. E aí apareceu uma história tal de um cara de camiseta preta. Só para mostrar. Então eu tive que buscar. Eu poderia também não encontrar nada. Porque Sim. não daria. Mas eu passei noites lá examinando tudo aquilo e chegou nos veículos. Tinham 2. Num deles, eu encontrei sangue. Putz. Né, humano. Então, tudo indicava que a história começou ali. Porque nos outros locais eu não encontrei absolutamente nada. Né? Isso você precisa ter tempo, comprometimento, paciência, porque você não faz um exame em 5 minutos. Verdade. Sim. E o reagente, primeiro você tem que fotografar, aí você usa o reagente, não tem que usar óculos, tal, que nem no CSI, não. Você enxerga, tem que estar escuro. E você tem que coletar.